Há momentos na vida em que apenas um segundo é suficiente para mudar tudo para sempre. Para Daniel Kowalski, esse momento aconteceu numa manhã quente de quinta-feira em San Diego, quando, enquanto limpava a gordura das suas mãos calejadas, ouviu o motor de um carro de luxo ronronar do lado de fora da sua velha garagem. O som era suave, caro e completamente fora de lugar no bairro operário ao qual ele estava ligado a toda a sua vida. Para Sienna Donovan, a jovem de 19 anos que havia perdido 11 anos da sua juventude numa cadeira de rodas, o momento que mudou tudo chegou silenciosamente. Foi a estranha sensação do seu pé tocar o chão sem dor pela primeira vez desde o fatídico acidente, quando ela tinha apenas 8 anos. Sem aplausos, sem fogos de artifício, apenas uma respiração trêmula e algo que ela acreditava que nunca aconteceria. Mas antes do milagre aparecer, houve tragédia, houve desespero, houve inúmeras noites sem dormir em que se questionava se a bondade de uma pessoa comum poderia enfrentar um sistema frio e inflexível, no qual milhões de dólares já haviam se mostrado impotentes. Esta é a história de um pai solteiro que vive à margem da sociedade, de uma bilionária que carrega a culpa de uma mãe e de uma jovem corajosa que se habituou a ouvir: aceita o teu destino. Esta é a história de como um mecânico pobre conseguiu algo que o dinheiro, a fama e as clínicas de luxo nunca poderiam comprar. E tudo começou com uma pergunta muito simples: a tua cinta está muito apertada? Mas antes de essa pergunta ser feita, deixe-me contar-lhe sobre um homem a quem ninguém prestava atenção. Danny nem sempre foi um pai solteiro a viver numa velha garagem. Quando era mais jovem, sonhava em tornar-se engenheiro aeroespacial, tal como Miguel. Os dois irmãos costumavam sentar-se no telhado da sua casa a ver os aviões a descolar do Aeroporto Internacional de San Diego, esboçando desenhos ingênuos de motores a jato e asas de aviões. Mas quando a sua esposa Helena faleceu após dar à luz Zoe, todos os planos foram por água abaixo. Na noite do funeral, Danny sentou-se segurando a sua filha recém-nascida, olhando para o seu diploma do ensino secundário e a carta de aceitação da UC San Diego que estavam sobre a mesa. Ele sabia que tinha de escolher. Ele abandonou o segundo ano da faculdade e voltou a trabalhar na pequena garagem. Outrora, a oficina do seu pai, antes de este falecer de um ataque cardíaco quando Danny tinha 18 anos. Todas as tardes, enquanto Zoe dormia, Danny abria livros antigos sobre mecânica. Não porque esperava voltar à faculdade, mas porque acreditava que o conhecimento, mesmo autodidata, mesmo sem um diploma, ainda poderia mudar a vida de alguém. Ele não tinha a ideia de que essa crença seria testada tão cedo e nunca imaginou que essa pessoa apareceria em uma manhã comum de quinta-feira, levando-o a uma jornada que ele nunca esqueceria. Antes de continuarmos, deixe-me perguntar: de onde está a assistir a esta história? E se acredita que histórias de bondade, milagres cotidianos e pessoas comuns merecem ser compartilhadas ainda mais, não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma jornada como esta. Porque logo após essa pergunta, uma escolha foi feita. E essa escolha mudou 3 vidas de maneiras que nenhum deles jamais poderia ter imaginado. O que Daniel viu que todo o sistema médico havia ignorado? Daniel Danny Kowalski passou quase toda a sua vida nos subúrbios de San Diego, dentro de uma pequena garagem encravada entre uma zona industrial envelhecida, onde os cheiros de óleo de motor, metal quente e ar salgado do oceano se misturavam todos os dias. As paredes de betão racharam com o tempo. As ferramentas velhas e marcadas passaram pelas suas mãos durante décadas. No entanto, foi nesse espaço improvisado que as mãos de Danny criaram silenciosamente coisas que muitas pessoas chamariam de milagrosas. Os clientes confiavam em Danny não porque ele tinha diplomas de prestígio pendurados na parede. Eles confiavam nele porque ele nunca mentia, nunca cobrava a mais e nunca virava as costas para pessoas que estavam passando por dificuldades. Mas havia uma coisa que muito poucas pessoas sabiam. Danny carregava uma ferida que nunca tinha realmente sarado. 12 anos antes, o seu irmão mais novo, Miguel Kowalski, de 22 anos, brilhante e cheio de promessas, estava no último ano de engenharia aeroespacial na UC San Diego. Miguel amava o céu, amava o movimento e, especialmente, amava o oceano. Numa tarde de fim de semana, ele foi mergulhar com amigos em La Jolla Cove. O acidente aconteceu tão rápido que ninguém conseguiu reagir.
Uma colisão violenta com rochas submersas após mergulhar muito fundo, e a coluna de Miguel ficou gravemente danificada. Dani ainda se lembrava do telefonema do hospital com dolorosa clareza. A voz do médico era fria, sem emoção. O seu irmão nunca mais voltará a andar. Uma lesão na medula espinhal, T6. Paralisia do peito para baixo. Naquela altura, Danny tinha apenas 26 anos. Tinha acabado de perder a sua esposa devido a complicações após o nascimento da bebê Zoe. Sozinho, a cuidar da sua filha recém-nascida, a trabalhar 3 turnos por dia, a lutar contra as contas do hospital e as dívidas crescentes, Danny já mal conseguia aguentar. Quando os médicos propuseram uma cirurgia experimental que poderia dar a Miguel a chance de voltar a andar com um custo de $350.000, Danny bateu a todas as portas que encontrou. Ele pediu dinheiro emprestado. Ele implorou. Ele baixou a cabeça. Mas não foi suficiente. Nunca foi suficiente. Miguel foi o primeiro a dizer: "Pare." Ele olhou para o irmão mais velho e sorriu, mesmo que a dor fosse inconfundível nos seus olhos. "Ainda tem a Zoe para cuidar." "Eu vou ficar bem, irmão. Eu vou ficar bem." Aquele sorriso corajoso. Danny sabia que o levaria consigo pelo resto da vida. 5 anos depois, Miguel faleceu devido a complicações pulmonares. No quarto branco e austero do hospital, ele segurou a mão do irmão com força, com a respiração entrecortada e superficial. "Prometa-me que, se tiver a oportunidade, ajude pessoas como eu, não as deixe perder a esperança como eu perdi." A partir daquele dia, todas as noites, depois de Zoe adormecer, Danny voltava para a garagem. Não para consertar carros, mas para aprender com livros antigos sobre biomecânica, vídeos do YouTube sobre engenharia ortopédica e esquemas de dispositivos médicos. Ele reuniu tudo meticulosamente, peça por peça. Danny não tinha diploma de medicina, mas tinha as mãos de um mecânico talentoso e uma promessa a um irmão que se fora. Aquela pequena garagem lentamente se tornou um laboratório silencioso. Danny estudou articulações artificiais, distribuição de peso, a mecânica do movimento humano como uma máquina perfeitamente projetada, mas dolorosamente frágil. A sua esposa se foi. O seu irmão se foi. E Danny vivia com a culpa de não ter sido forte o suficiente para salvar nenhum dos dois. Mas ele nunca perdeu a esperança. Porque no fundo do seu coração, Danny acreditava que um dia, quando a oportunidade surgisse, ele cumpriria a promessa feita a Miguel. E foi a partir dessa promessa, daquelas longas noites silenciosas dentro da velha garagem, que o destino de Danny começou silenciosamente a tomar um rumo diferente. Não muito longe dali, também à beira do Oceano Pacífico, também carregando uma ferida que nunca cicatrizaria completamente, vivia outra mãe, cujo mundo era completamente diferente do de Danny. Alexandra Lexi Donovan não era uma mãe comum. Ela era a CEO da Bionova Technologies, a principal empresa de biotecnologia da Califórnia, pioneira em terapia genética e medicina regenerativa. O nome de Lex aparecia na Forbes, nas palestras TED e em dezenas de conferências científicas internacionais. Ela era a personificação do sucesso, do intelecto e do poder. Mas todo esse prestígio não conseguia apagar uma noite fatídica 11 anos antes. Era uma noite de agosto em Pacific Beach. O céu estava limpo, a brisa suave, as ondas a bater ritmicamente na costa. Sienna, então com apenas 8 anos, estava a aprender a surfar, a sua pequena, mas radiante paixão. Lexi sentou-se na areia com o telemóvel na mão, a lidar com um e-mail urgente relacionado com um negócio no valor de $200 milhões. "Mãe, olha para mim." A voz animada de Sienna ecoou do oceano. Lexi acenou de volta, mas não levantou a cabeça. "Estou a ver-te, querida. Tem cuidado." Mas ela não estava realmente a ver. Estava a descrever um e-mail. Naquela noite, as ondas estavam mais fortes do que o normal. Uma onda repentina e poderosa quebrou. Sienna perdeu o equilíbrio e caiu na água. A prancha de surf bateu violentamente na sua cabeça. Quando os salva-vidas puxaram Sienna para a praia, ela estava inconsciente. Sangue escorria do ferimento na cabeça, misturando-se com a água salgada amarga. Lesão cerebral traumática, danos na medula espinhal cervical, uma cirurgia de emergência que durou 14 horas, Sienna sobreviveu. Mas do peito para baixo não havia sensibilidade. Lexi nunca esqueceu o momento em que se sentou ao lado da cama do hospital
observando a sua pequena filha acordar. Sienna tentou mover as pernas e nada aconteceu. O medo encheu os olhos da criança enquanto procurava a mãe. Mamã, por que é que não sinto as minhas pernas? E havia uma pergunta que Sienna não disse em voz alta, mas Lexi leu claramente nos olhos da filha. Onde estavas quando me magoei? A partir daquele dia, Lexi fez a única coisa que sabia fazer: usar dinheiro para lutar contra o destino. Milhões de dólares foram gastos. Os melhores especialistas do mundo da Johns Hopkins, da Mayo Clinic, da Suíça e do Japão foram chamados. Passaram-se 11 anos, 11 cirurgias, dezenas de programas de tratamento, inúmeros dispositivos ortopédicos de última geração, mas Sienna ainda não conseguia andar. A sua cinta atual, fabricada pela OrthoCare Solutions, empresa líder mundial em dispositivos ortopédicos, custou 180 mil dólares. Foi projetada por uma equipe de engenheiros do MIT, feita da liga de titânio mais leve, integrada com um sistema de sensores de EIE, que ajustava a pressão de acordo com os movimentos do corpo. No papel, era um milagre tecnológico, mas na realidade, cada passo que Sienna dava ainda doía. Ela ainda cambaleava. Ela ainda tinha que cerrar os dentes e suportar a dor. Lexi sabia que a sua filha estava a tentar. Sienna nunca se queixava. Ela sempre sorria, sempre dizia, "Estou bem, mãe." Mas havia noites em que Lexi passava pelo quarto da filha e ouvia um choro suave por trás da porta entreaberta. E nessas noites, Lexi sentava-se sozinha no seu amplo escritório, contemplando o Oceano Pacífico, brilhando sob o luar, o mesmo oceano que roubara as pernas da sua filha, e fazia a si mesma uma pergunta que nenhum conselho científico poderia responder. Será que existe dinheiro suficiente para comprar o perdão? Naquela quinta-feira de manhã, Danny estava a limpar a gordura das mãos manchadas de óleo depois de terminar os reparos no motor de um velho Cessna, o bem mais precioso de um piloto aposentado. Dentro da pequena garagem, a luz do sol de San Diego entrava pela porta de enrolar entreaberta, iluminando o chão de concreto manchado de óleo. Zoe, de 7 anos, estava sentada de pernas cruzadas no chão da garagem, completamente absorta no seu desenho. Nas folhas de papel desorganizadas havia aviões, engrenagens irregulares e máquinas estranhas que só a imaginação de uma criança poderia inventar. Pai? Zoe olhou para cima, segurando um pequeno boneco mecânico que Danny tinha construído à mão para ela. Por que é que esta articulação não gira suavemente? Danny ajoelhou-se ao lado dela e sorriu pacientemente. Porque não lubrifiquei o suficiente, querida, disse ele. As máquinas são como as pessoas. Quando uma articulação fica seca, o movimento torna-se doloroso. Naquele exato momento, um som desconhecido encheu o ar. Não era o ruído mecânico habitual do bairro industrial, mas um som de motor profundo, suave e luxuoso. Algo que claramente não pertencia ali. Danny levantou-se, saiu e parou. À sua frente estava um Rolls-Royce Cullinan branco, brilhante e polido, refletindo o sol da Califórnia como um espelho. O veículo destacava-se de forma tão marcante que parecia quase errado numa rua repleta de carros gastos, onde o ruído da fábrica se misturava com os gritos das gaivotas. A sua presença era como um pedaço arrancado de outro mundo. A porta traseira abriu-se. Uma jovem saiu devagar e com cuidado, apoiada por aparelhos ortopédicos de metal que envolviam firmemente as suas pernas. O seu longo cabelo castanho caía suavemente sobre os ombros. As suas feições eram delicadas, mas os seus olhos revelavam exaustão, o tipo de exaustão que vem de suportar demasiado por muito tempo. Ao lado dela estava uma mulher de meia-idade, cabelo loiro bem preso para trás, um terno branco imaculado, postura ereta e o olhar penetrante de alguém acostumada a administrar um império multimilionário. Alexandra Donovan. Lexi examinou a velha oficina com ceticismo misturado com desespero claramente estampados no rosto. Ela não queria estar ali, mas o motor do carro tinha sobreaquecido na Interstate 5 e o GPS tinha a guiado até a oficina mais próxima. Esta aqui. Desculpe incomodá-lo, disse Lexi com voz educada, mas distante. O meu carro sobreaqueceu. Pode dar uma olhadela? Danny acenou com a cabeça, limpando as mãos na camisa. Claro, deixe-me verificar. Ele abriu o capô e se abaixou para inspecionar o motor. Mas mesmo enquanto tentava se concentrar no Rolls-Royce, seus olhos continuavam se desviando para a jovem.
Siena estava tentando sentar-se em um banco de madeira velho em frente à oficina. As cintas rígidas dificultavam até mesmo o menor movimento. Ela demorou muito tempo para se ajustar antes de encontrar uma posição que doesse um pouco menos. Danny percebeu imediatamente. Era o instinto de um mecânico, um olho treinado para detectar desalinhamentos mecânicos em uma fração de segundo. Durante os 15 minutos que passou verificando o motor do Rolls-Royce, Danny olhou para Siena 6 vezes. Cada vez que a via se mexendo, tentando aliviar a dor, mas as cintas não permitiam. Finalmente, ele não conseguiu mais ficar em silêncio. Danny aproximou-se e ajoelhou-se ao nível dos olhos de Siena, sem olhar para ela de cima para baixo, como muitas pessoas inconscientemente fazem com alguém com deficiência. A sua voz era gentil, cuidadosa. Com licença, não quero desrespeitar, mas a sua cinta, será que está muito apertada? Siena pestanejou, surpreendida. Nunca ninguém lhe tinha perguntado isso. As pessoas ou ficavam a olhar, evitavam-na ou sufocavam-na com uma simpatia sufocante. Como? Como é que soube? A voz de Siena tremia. Não sou médico, disse Danny honestamente, mas sou mecânico. Consigo perceber quando algo não está bem. E esta cinta não permite que se mova naturalmente. Lexi levantou-se imediatamente, com os olhos alarmados. O que está a dizer? É um dispositivo médico de última geração fabricado pela Orthocare, a empresa líder mundial. Danny não discutiu. Simplesmente perguntou calmamente. Posso dar uma olhada mais de perto? Só olhar. Prometo que não vou tocar em nada sem permissão. Siena olhou para a mãe e acenou com a cabeça. Danny ajoelhou-se e pediu consentimento antes de tocar na cinta. As suas mãos percorreram as articulações metálicas, verificando ângulos e testando a flexibilidade. Os seus olhos estreitaram-se. Os dedos pararam na articulação do joelho, depois na anca, e ele percebeu o problema. Esta articulação do joelho está fixada num ângulo de 15 degrees, disse Danny lentamente com um tom sério. Mas quando uma pessoa anda naturalmente, o joelho precisa de um intervalo de 0 a 70 degrees. Como a articulação está travada, a cada passo que você dá, o joelho não consegue dobrar. O quadril é forçado a girar cerca de 20 degrees para compensar. Ele olhou para Siena. É por isso que você tem dores crônicas na região lombar, certo? Siena ficou boquiaberta. Como você sabe que minhas costas doem? Danny apontou para a sua postura. Está inclinada 7 degrees para a direita. A sua coluna está a ajustar-se para reduzir a pressão. Há quanto tempo isso acontece? 5 anos, sussurrou Siena, com lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Os médicos disseram que era um efeito colateral normal. Eu pensei que teria que aguentar. Lexi ficou paralisada. Ela tinha pago os 180 mil dólares. Ela tinha confiado nas melhores mentes do MIT. E agora um mecânico numa velha oficina tinha apontado em apenas 3 minutos o que dezenas de especialistas nunca tinham mencionado. Então você está a dizer? A voz de Lex tremia. Foi projetado de forma errada. Danny soltou um suspiro silencioso. Não exatamente errado. Eles projetaram para a tecnologia, para os sensores, para a aparência. Mas esqueceram a coisa mais básica. Ele olhou para Siena. Eles esqueceram como o corpo humano realmente se move. Então Siena reuniu toda a sua coragem e perguntou: Você pode consertar? Danny olhou para ela. Nos olhos dela, ele viu Miguel. Ele viu a promessa que havia feito há muito tempo. Ele viu uma esperança frágil que não podia trair. Não sei, disse Danny suavemente. Mas posso tentar. Naquela noite, dentro da mansão à beira-mar de os 15 milhões em La Jolla, Lexi não conseguia dormir. Ela ficou em silêncio diante da janela aberta, olhando para o Oceano Pacífico, o oceano que lhe tirara tudo. O luar refletia na superfície da água, quebrando-se em fragmentos frios de luz, como vidros quebrados espalhados pelo mar. Lexi lembrou-se da noite do acidente. Lembrou-se do telefone na sua mão. Lembrou-se da voz animada de Siena. Mãe, olha para mim. E lembrou-se do momento em que não olhou para cima. Durante 11 anos, Lexi tentou comprar o perdão com dinheiro, os melhores médicos, os aparelhos mais caros, as salas de operação mais avançadas. Mas tudo isso falhou. E agora um homem solitário, vestido com roupas manchadas de óleo, que vivia numa velha garagem no meio de um distrito industrial, dizia que podia fazer o que o dinheiro não podia comprar.
Lexi queria acreditar nele, mas tinha medo. Medo de que, se ele estivesse errado, Siena pudesse ficar permanentemente ferida. Medo porque já tinha sido decepcionada muitas vezes. Tantas vezes que já não tinha forças para suportar outro fracasso. E, acima de tudo, medo de que, se um pobre mecânico pudesse fazer o que todo o seu império médico não conseguiu, então para que ela tinha desperdiçado os últimos 11 anos? Uma batida suave soou à porta. Siena entrou na sala na sua cadeira de rodas, movendo-se lentamente. Ainda não adormeceste, mãe. A sua voz era suave. Lexi virou-se rapidamente, enxugando as lágrimas. Estava a pensar no mecânico hoje. Siena aproximou-se. Não confias nele, pois não? Não é que não confie nele, disse Lexi baixinho. Tenho medo que, se ele estiver errado, tu... Continuarei na mesma situação em que estou agora, interrompeu Siena, com uma voz estranhamente calma. Mãe, vivo assim há 11 anos. Fiz 11 cirurgias. Tentei tudo o que o dinheiro pode comprar e ainda sinto dor. Ainda não consigo andar. Ainda me sinto um fardo. Tu não és um fardo, Lexi desabou. Mas sinto-me como se fosse, disse Siena, com lágrimas a escorrerem pelo rosto. Sempre que olhas para mim, vejo culpa nos teus olhos. Continuas a tentar comprar-me um milagre. Mas milagres não são algo que se pode comprar, mãe. Lexi ajoelhou-se e abraçou a filha com força. Desculpa. Desculpa por não ter olhado para cima. Desculpa pela mãe. Para de pedir desculpa. Siena envolveu-a nos braços com a voz trêmula. Deixa-me tentar desta vez. Não por causa do dinheiro. Não por causa de médicos famosos. Apenas porque há alguém que realmente quer ajudar-me. Lexi não disse nada, mas o seu coração parecia estar a partir-se. Porque, pela primeira vez, percebeu que durante 11 anos tinha tentado salvar a sua filha. Não com amor, mas com dinheiro e poder. E isso nunca tinha sido suficiente. Na manhã seguinte, Lexi ligou para Danny. A sua voz tremia. Senhor Kowalski, quero que tente, mas com uma condição. Sim, por favor, respondeu Danny. Se houver qualquer sinal de perigo, mesmo que seja o mais pequeno, eu paro imediatamente. Não posso arriscar a minha filha. Eu entendo, respondeu Danny sem hesitar. E eu também não quero magoá-la. Prometo que serei extremamente cuidadoso, exalou Lexi lentamente. Tudo bem, mas estarei presente em cada passo, em cada decisão. Sim, senhora, disse Danny suavemente. Só preciso que confie em mim. Uma oportunidade. E pela primeira vez em 11 anos, Lexi Donovan, uma mulher acostumada a controlar tudo, escolheu abrir mão do controlo. Ela escolheu confiar num estranho. Não por causa de credenciais, não por causa da reputação, mas porque nos olhos daquele homem, ela viu algo que havia perdido há muito tempo. Bondade genuína. Naquela manhã, depois de Lexi e Siena saírem, Danny levou a cinta de volta para a garagem como se estivesse a segurar uma relíquia preciosa. Colocou-a na velha bancada, limpando cuidadosamente cada partícula de pó, cada arranhão, como se estivesse a tocar em algo ainda mais frágil do que o próprio metal. Zoe sentou-se ao lado dele, os olhos arregalados acompanhando cada movimento que o pai fazia. Pai, vais consertar isto para que ela possa andar? Perguntou ela. Danny parou o que estava a fazer. Vou tentar, querida. Zoe ficou em silêncio por um momento, depois perguntou suavemente. Como quando quiseste ajudar, tio Miguel? Danny olhou para a filha. Os seus olhos escureceram. Então, ele acenou com a cabeça. Sim, assim. A partir daquele momento, Danny começou a desmontar a cinta, as juntas rígidas de metal, as correias que distribuíam a pressão incorretamente, um sistema caro de sensores de IA que era quase inútil quando o corpo humano realmente se movia. Ele redesenhou todo o projeto, calculou todos os ângulos, comparou com a forma como uma pessoa normal anda, como o joelho se dobra, como os quadris giram, como o tornozelo empurra a força para a frente. A primeira noite passou sem que ele percebesse. Quando a fraca luz da manhã invadiu a garagem, Danny ainda estava sentado ali, com uma caneta técnica na mão. Zoe acordou e encontrou o pai adormecido na bancada de trabalho. No dia seguinte, o primeiro protótipo nasceu. Danny reduziu o peso quase pela metade, aumentou a amplitude de movimento do joelho e adicionou um acolchoamento especial nos pontos de contato. Quando Siena voltou, Lexi veio com ela, com os olhos tão tensos que não tirou os olhos da filha nem por um segundo. Está pronta?
Perguntou Danny baixinho. Siena acenou com a cabeça. Estou pronta. A nova cinta foi ajustada. Siena levantou-se. Nos primeiros segundos, ela sorriu. Estava realmente mais leve. Era realmente mais fácil respirar. Mas, no terceiro passo, um grito de dor rasgou a garagem. Ah! Siena desabou. Sangue escorria do tornozelo, onde a articulação metálica havia cortado a pele. Lexi gritou e correu para a frente, puxando a filha para os braços. Já chega, Sr. Kowalski. Chega. Eu errei em confiar em si. Danny ficou paralisado. As mãos tremiam, cobertas de sangue. Na sua mente, a imagem de Miguel na cama do hospital, anos atrás, voltou à tona, juntamente com a mesma sensação insuportável de impotência. Desculpe, sinto muito. A sua voz embargou. Lexi ajudou Siena a entrar no carro sem dizer mais nada. Mas, pouco antes de a porta se fechar, Siena virou-se e olhou para Danny através das lágrimas. Não desista. Naquela noite, a garagem mergulhou na escuridão. A cinta quebrada jazia imóvel sobre a mesa. O sangue de Siena ainda não tinha sido limpo. Danny sentou-se sozinho, com o telemóvel na mão, prestes a ligar para Lexi para desistir. Os seus dedos tremiam sobre o ecrã. Zoe não tinha apenas observado o pai trabalhar sem parar. Ela tinha observado-o mudar dia após dia. De manhã, quando o pai acordava antes do sol nascer, com os olhos vermelhos por falta de sono, Zoe aquecida silenciosamente uma chávena de leite para ele, mesmo que as suas mãos ainda estivessem trêmulas. Bebe, pai. Precisas de forças, dizia ela, com uma voz séria como a de um adulto. Certa vez, Danny pegou-a no colo e perguntou suavemente. Tens medo que o pai fale? Zoe abanou a cabeça. Se não tentares, vais te arrepender para o resto da vida, assim como não ter conseguido salvar o tio Miguel. Danny abraçou-a com força, incapaz de dizer uma palavra. A sua filha de 7 anos compreendia mais profundamente do que muitos adultos jamais compreenderiam. Mas havia uma coisa que Zoe não contou ao pai. Todas as noites, quando ouvia os sons de martelos e brocas ecoando da garagem, ela abria o seu pequeno diário e escrevia: Querido Deus, por favor, ajude o papai a ter sucesso. Ele já perdeu a mamãe, perdeu o tio Miguel. Por favor, não deixe que ele perca a esperança também. E todas as manhãs, quando via o pai ainda a tentar, Zoe sabia que a sua oração estava a ser ouvida. O que estás a fazer, pai? A voz de Zoe veio da porta. Danny assustou-se. Ainda não adormeceste? Zoe aproximou-se e sentou-se ao lado dele. Vi-te a chorar. Danny virou o rosto. Ouvi alguém, querida. Pensei que pudesse ajudar, mas só causei mais dor. Zoe ficou em silêncio por um longo tempo. Então ela perguntou, o tio Miguel alguma vez lhe disse para desistir? Danny sentiu como se tivesse parado de respirar. Lembro-me do tio dizer, nunca se deve desistir das pessoas que precisam de ajuda. Certo, pai. Danny puxou a filha para os seus braços e desabou. Você se lembra tão bem. Então não desista. A irmã Siena ainda acredita em você. Naquele momento, o telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Senhor Kowalski, aqui é a Siena. Desculpe pela minha mãe hoje. Eu estou bem. Por favor, não desista de mim. Eu acredito em si. Danny ficou olhando para a tela com lágrimas caindo, mas desta vez não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de determinação. Ele se levantou, acendeu as luzes da garagem e reabriu os planos do projeto. Zoe, o pai vai tentar novamente. Desta vez, o pai tem de conseguir. Nas horas que se seguiram, o segundo protótipo foi criado. Danny mudou o material, usando uma liga de alumínio de qualidade aeronáutica. Envolveu todos os pontos de contato em silicone de qualidade médica. Adicionou molas amortecedoras à articulação do joelho. Na manhã seguinte, ligou para Lexi. Senhora Donovan, peço mais uma oportunidade. Lexi ficou em silêncio por um longo tempo. Tem a certeza? Não, mas não posso desistir. Quando chegaram, Lexi estava mais fria, mas Siena sorriu para Danny, um sorriso tão corajoso que lhe fez doer o coração. Desta vez, Danny instalou a cinta mais lentamente, verificando todos os detalhes. Siena levantou-se. O primeiro passo, tudo bem. O segundo passo, tudo bem. O terceiro passo. Um grito irrompeu, ainda mais violento do que antes. A articulação do quadril deslocou-se, pressionando com força a pelvis. Siena desabou. Não, não, Lexi gritou. Não vou permitir mais isto. Vou processá-lo. Está a magoar a minha filha.
Ela ligou para o advogado dela bem na frente de Danny. Tudo desmoronou. Mas quando Lexi se preparava para levar Sienna embora, a menina se virou, agarrou a mão de Danny e sussurrou entre lágrimas. Prometa-me que não vai desistir. Danny não conseguiu falar. Ele apenas acenou com a cabeça. Naquela noite, Danny sentou-se no chão da garagem, com as costas encostadas na parede gelada. Miguel, não consigo fazer isso. Desculpa. Então a memória voltou. Miguel segurando a sua mão com a voz fraca. Não peça desculpa, apenas prometa. Danny levantou-se de um salto e então viu. O problema não era a articulação, não era o peso, era o centro de equilíbrio. Tudo, desde a cinta original até os seus 2 protótipos, tinha colocado o centro de equilíbrio no lugar errado. Eles o colocaram no joelho. Mas quando um ser humano anda, o verdadeiro centro de equilíbrio deve estar no quadril. Danny sussurrou. O centro tem que estar no quadril. Desta vez, ele não consertou. Ele redesenhou tudo do zero. Nos dias que se seguiram, Danny desapareceu do mundo. A garagem fechou, os clientes foram mandados embora. Zoe levava comida para o pai e viu que ele dormia apenas 2 ou 3 horas por noite. Está cansado, pai? Perguntou ela. Estou bem, querida. Só preciso terminar isto. Danny gastou todos os seus $3.000 de poupança, o dinheiro que tinha reservado para a mensalidade da escola particular de Zoe no ano seguinte, para comprar os melhores materiais. Ele testou a cinta nas suas próprias pernas, colocou-a, andou, caiu, levantou-se, ajustou-a e tentou novamente. Os vizinhos começaram a sussurrar. O Danny enlouqueceu. Mas a senhora Maria, de 70 anos, a mulher que conhecia Miguel, disse apenas: aquele rapaz está a salvar uma vida. Deixem-no em paz. No 7º dia, Danny terminou. A nova cinta não se parecia em nada com as anteriores. 60% mais leve. Movimento suave das articulações. O centro de equilíbrio totalmente deslocado para os quadris, distribuindo a pressão uniformemente por todo o corpo. Danny ficou parado, olhando para ela, com as mãos a tremer. Miguel, eu terminei. Ele fechou os olhos. Espero que desta vez eu não falhe novamente. Danny ficou olhando para o telefone por 20 longos minutos antes de finalmente encontrar coragem para ligar. A chamada foi atendida. Sr. Kowalski. A voz de Lex soou fria e distante. Sra. Donovan. Danny respirou fundo. Eu terminei. Sei que já não confia em mim, mas peço uma última oportunidade. Só desta vez. Se falhar, não o incomodarei novamente. Prometo. Do outro lado da linha, houve um silêncio tão longo que foi assustador. Finalmente, Lexi falou. Sabe, Sr. Kowalski, o meu advogado está a preparar uma ação judicial contra si pela 2ª vez. Por 2 vezes, a minha filha ficou ferida por sua causa. Eu sei, disse Danny elevando a voz. E lamento. Mas também sei outra coisa. Fez uma pausa. A Sienna ainda acredita em mim. Recebo mensagens dela todos os dias. Ela pergunta-me se desisti. Lexi soltou uma risada abafada, uma risada sem alegria. É por isso que enlouqueci. Ela disse, a minha filha de 19 anos está a colocar toda a sua vida nas mãos de um estranho. E eu, uma mãe, estou a considerar deixar isso acontecer. Você é uma boa mãe, disse Danny lentamente. Você só está a tentar proteger a sua filha. Não, a voz de Lex suavizou-se pesada de dor. Uma boa mãe não estaria a olhar para o telemóvel há 11 anos. Uma boa mãe teria visto a filha quando ela chamou. Danny ouviu Lexi a chorar do outro lado da linha. Sr. Kowalski, ela continuou, com a voz embargada. Durante 11 anos, tentei comprar o perdão com dinheiro, mas Sienna disse-me que não precisa que eu compre um milagre. Ela só precisa que eu acredite. Então acredite na sua filha, disse Danny gentilmente. E acredite na esperança. Na manhã seguinte, Lexi e Sienna apareceram em frente à garagem de Danny. Mas desta vez, não estavam sozinhas. Com elas estava o Dr. Raymond Foster, o principal especialista em ortopedia da Califórnia, o homem que acompanhava o caso de Sienna há 11 anos. Ele veio a pedido de Lex com um objetivo claro: avaliar o nível de risco. O Dr. Foster olhou para Danny de cima a baixo, com um olhar cheio de ceticismo e desdém. É mecânico, certo? Sim, senhor. E acha que pode fazer o que uma equipa do MIT e eu não conseguimos? Perguntou friamente. Danny não discutiu. Só quero ajudar, o Dr. Foster zombou. Espero que saiba o que está a fazer,
Porque se a senhorita Siena se ferir novamente, enfrentará um processo judicial muito sério. Danny assentiu. Eu entendo. O médico se abaixou para examinar a nova cinta, com as sobrancelhas franzidas. Este sistema de centro de equilíbrio não segue os padrões médicos, mas segue os princípios mecânicos, respondeu Danny calmamente. E os seres humanos se movem de acordo com a mecânica, não com os livros didáticos. O Dr. Foster estava prestes a argumentar, mas conteve-se. Enquanto Danny se preparava, o médico ficou num canto da garagem, observando cada detalhe. Ele não queria estar ali. Tinha se oposto veementemente ao pedido de Lex. Mas, como médico com 30 anos de experiência, não podia negar um facto. Esta cinta era diferente. Ele a havia examinado anteriormente. O sistema de equilíbrio, a distribuição de força, a flexibilidade das articulações, tudo contradizia o que lhe tinham ensinado. No entanto, do ponto de vista mecânico, era impecável. Sr. Kowalski, disse o Dr. Foster com um tom sério, se isto funcionar, compreende o que isso significa? Danny olhou para cima. Significa que ela pode andar. Não, o Dr. Foster abanou a cabeça. Significa que vai mudar todo um campo da medicina e haverá muitas pessoas que não vão gostar disso. Danny ficou em silêncio por um momento, depois disse baixinho, não me importo se eles gostam ou não, só me importo com ela. O Dr. Foster olhou para o homem à sua frente, sem diplomas, sem prestígio, mas possuindo algo que ele próprio há muito havia perdido na medicina, foco absoluto no paciente. Pela primeira vez em muitos anos, o Dr. Foster secretamente esperava estar prestes a testemunhar um milagre. Naquele momento, Siena falou. Dr. Foster, eu quero tentar. Por favor. Ele se virou para olhar para ela e soltou um longo e profundo suspiro. Tudo bem, mas eu ficarei aqui. Se houver qualquer sinal de perigo, eu paro imediatamente, disse Danny com firmeza. Prometo. O ar dentro da garagem parecia congelar. A tentativa final começou. Toda a garagem ficou em silêncio. Não um silêncio vazio, mas tão tenso que cada batida de coração dentro de cada peito podia ser ouvida. Danny ajoelhou-se na frente de Siena, levantando a nova cinta. Os seus olhos encontraram os da jovem. Não foram necessárias palavras. Entre eles, uma promessa silenciosa já havia sido feita. Estás pronta? Ele perguntou. Siena acenou com a cabeça, a mão apertando a da mãe com força. Danny começou a ajustar a cinta. Desta vez, cada movimento era lento e absolutamente gentil. Ele verificou cada alça, cada junta, cada ponto de contato, como se um único desalinhamento pudesse destruir o próprio milagre. Como te sentes? Ele perguntou. Leve, Siena sussurrou. Muito mais leve. Danny levantou-se e estendeu a mão, mas parou a meio caminho. Não vou segurar-te. Só estarei aqui se precisares de mim, mas tens de te levantar sozinha. Está bem? Siena respirou fundo. Então, lentamente levantou-se. No primeiro segundo, o seu corpo não tremeu. No segundo segundo, ela ainda estava de pé. No terceiro segundo, Siena de repente percebeu algo que congelou todo o seu corpo. Mãe. A sua voz tremia. Eu não sinto dor. Lexi levantou a mão para cobrir a boca. As lágrimas escorreram antes que ela pudesse contê-las. O Dr. Foster estreitou os olhos, inclinando-se para observar cada detalhe. Não é que a dor tenha diminuído, sussurrou Siena, como se tivesse medo de que falar muito alto fizesse o momento desaparecer. É que não há dor. Pela primeira vez em 11 anos, não sinto dor. Ela prendeu a respiração. O seu coração batia forte, como se fosse explodir do peito. Todo o seu corpo tremia, não de dor, mas de uma emoção grande demais, repentina demais para conter. Danny falou muito suavemente. Deixe o seu corpo confiar no apoio. A cinta suportará o peso. Você só precisa se mover. Siena assentiu. Lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto. Ela olhou para o pé direito. Tentou mover os dedos. Nenhuma sensação, tal como tinha sido durante 11 anos. Mas a cinta respondeu instantaneamente, com suavidade, naturalmente. Ela transferiu o peso. No primeiro passo, o pé tocou o chão. Sem dor, o joelho dobrou 20 degraus, 30, 40, suavemente, como o de uma pessoa normal. Sem dor. Siena suspirou, com a voz embargada. Mãe, estou a dar o segundo passo. O pé esquerdo, ela transferiu o peso.
A sua anca rodou naturalmente, sem ser forçada a torcer 20 de aero para compensar. A cinta distribuiu a pressão uniformemente pelo seu corpo, sem dor. Os seus joelhos tremiam, não por fraqueza, mas por emoção. 11 anos. 11 anos de dor, impotência, desespero. E agora, o terceiro passo, o quarto passo. Siena não conseguiu mais conter-se. Ela começou a soluçar. No entanto, continuou a andar. Mãe, mãe, estou a andar. Estou mesmo a andar. Lexi desabou no chão da garagem. As suas mãos tremiam violentamente enquanto cobria o rosto, soluçando como uma criança. 11 anos de culpa, 11 anos de autoflagelação, 11 anos a tentar comprar um milagre com dinheiro. E o milagre finalmente tinha chegado. Não da riqueza, mas das mãos de um pai solitário numa velha garagem. Siena continuou a andar, um passo de cada vez, com mais firmeza. 1, 2, 3, 4, 5 passos. Ela virou-se para olhar para Danny, o rosto encharcado de lágrimas, mas brilhando com um esplendor indescritível. Conseguiste! Conseguiste! Danny ficou ali parado, com as duas mãos agarradas à borda da bancada. Ele não conseguia falar. Lágrimas escorriam pelo seu rosto manchado de graxa. Naquele momento, ele viu Miguel. Viu o seu irmão em Siena, e desta vez ele não tinha falhado. O Dr. Foster ficou paralisado. A sua boca ficou aberta. Ele deu um passo à frente, examinando a forma como Siena se movia, os ângulos das articulações, a sua postura. Inacreditável, sussurrou ele. Este sistema de centro de equilíbrio é absolutamente genial. Mas ninguém o ouviu porque Siena estava a correr mesmo em direção à sua mãe. Lexi levantou-se de um salto e abriu os braços. E pela primeira vez em 11 anos, mãe e filha abraçaram-se em pé. Não numa cadeira de rodas, não numa cama de hospital, mas em pé. Duas mulheres abraçadas com força, a chorar como crianças. Desculpa, mãe, soluçou Lexi. Para de pedir desculpa, mãe, sussurrou Siena. Não desististe de mim. Deste-me esta oportunidade. Ambas se viraram para olhar para Danny, um pobre homem solteiro, com as mãos manchadas de óleo, parado ali a chorar sem emitir nenhum som. Lexi caminhou sem hesitar e o abraçou com força. Obrigada. Obrigada por não desistir. Danny acenou com a cabeça, com a voz embargada. Prometi ao meu irmão que nunca desistiria das pessoas que precisam de ajuda. Naquele momento, Zoe correu para a garagem, batendo palmas e comemorando. Ela consegue andar. O pai conseguiu. Siena ajoelhou-se, abraçou Zoe e sorriu entre lágrimas. Tens um pai incrível. Fora da garagem, os vizinhos tinham se reunido em multidão. Alguns aplaudiam, outros choravam. Todos testemunhavam um milagre a acontecer diante dos seus olhos. Nas horas que se seguiram, a garagem de Danny tornou-se um ponto de encontro para toda a vizinhança. Os vizinhos que tinham visto Danny suportar silenciosamente as dificuldades dia após dia, que o tinham visto criar Zoe sozinho, que o tinham ouvido chorar à noite após a morte de Miguel, agora abraçavam-no, choravam com ele como se esse milagre pertencesse a todos eles. O Sr. Martinez, o soldador aposentado, disse com voz trêmula. Danny, sabe o que fez? Você deu a todos nós a fé de que pessoas comuns ainda podem fazer coisas extraordinárias. Lisa, a dona da mercearia da esquina, enxugou as lágrimas. O meu filho tem paralisia cerebral desde pequeno. Eu tinha perdido a esperança. Mas hoje, Danny, você pode ajudar o meu filho? Danny olhou para os rostos esperançosos ao seu redor. Ele não estava preparado para isso. Ele só queria ajudar uma pessoa. Mas agora toda uma comunidade estava depositando a sua fé nele. E no seu coração, Miguel parecia sussurrar. Vês, fizeste mais do que alguma vez pensaste que poderias fazer. A senhora Maria, de 70 anos, com lágrimas a correrem-lhe pelo rosto, exclamou. Miguel, estás a ver? O teu irmão conseguiu. 2 semanas depois, Siena caminhava com firmeza. Todos os dias treinava com Danny naquela velha garagem. Cada passo tornava-se um pouco mais confiante. Não havia mais dores repentinas. Não havia mais medo cada vez que ela transferia o peso para as pernas. Havia apenas suor. Suor, concentração e uma sensação crescente de confiança que aumentava a cada passo.
A história começou a espalhar-se não através de comunicados de imprensa ou artigos brilhantes, mas através dos olhares atônitos de outros pacientes nos hospitais quando viam Sienna a andar. A notícia passou de uma pessoa para outra. Uma menina que estava numa cadeira de rodas há 11 anos agora se movia com as próprias pernas. Mas a glória não durou muito. Certa manhã, Danny recebeu uma carta oficial da OrthoCare Solutions, a empresa que fabricou a cinta original de Sienna. O envelope era grosso, o papel rígido e frio. Ele abriu a carta. Suas mãos tremiam enquanto lia cada linha. Aviso legal. Caro Sr. Daniel Kowalski, fomos informados de que modificou ilegalmente um dispositivo médico OrthoCare modelo Q7 sem uma licença médica ou de engenharia biomédica. Esta ação viola os regulamentos da FDA que regem os dispositivos médicos de classe 2. Por este meio, exigimos que cesse imediatamente todas as atividades relacionadas com dispositivos médicos. O não cumprimento resultará em ação civil e criminal. Prazo de resposta: 7 dias. Danny afundou-se numa cadeira. A carta escorregou da sua mão. Eles vão processar-te, pai? Perguntou Zoe com a voz trêmula. Talvez, respondeu Danny suavemente. É muito provável, querida. A notícia espalhou-se rapidamente. E desta vez, não foi apenas uma empresa. A Associação Ortopédica da Califórnia também emitiu uma declaração oficial, cautelosa, mas com um tom firme. Eles disseram que, embora simpatizassem com o caso de Sienna Donovan, uma pessoa sem credenciais médicas modificar um dispositivo médico era perigoso e ilegal, e instaram as autoridades a intervir. A pressão aumentou sobre o Dr. Foster, o médico que tinha testemunhado Sienna andar com os seus próprios olhos. Ele ligou para Lexi com a voz visivelmente mais pesada. Senhora Donovan, estou realmente feliz por Sienna, mas não posso apoiar publicamente o Sr. Kowalski. Se o fizer, perderei a minha licença médica. Lexi compreendeu, mas não aceitou. Ela organizou uma conferência de imprensa. Diante de dezenas de repórteres e câmaras apontadas diretamente para ela, Sienna saiu, caminhando sem cadeira de rodas. A sala inteira congelou por vários segundos. Os murmúrios cessaram abruptamente. Lexi ficou em pé diante do microfone, com a voz calma, mas afiada como uma lâmina. Durante 11 anos, gastei milhões de dólares com os melhores especialistas do mundo. Eles não puderam ajudar a minha filha. Mas um pai solteiro que trabalhava numa velha garagem fez o que o dinheiro não podia comprar. E agora querem processá-lo? Um repórter levantou a mão. Mas, senhora, não está preocupada com o fato de ele não ter credenciais médicas? Lexi olhou diretamente para a câmara. Não foram as credenciais que fizeram a minha filha andar. O coração e o talento do Sr. Kowalski, sim. Sienna deu um passo à frente com a voz trêmula, mas clara e resoluta. O meu nome é Sienna Donovan. Durante 11 anos vivi com dor. Não porque me faltasse dinheiro, mas porque as pessoas com credenciais se esqueceram de que sou um ser humano, não um projeto de engenharia. Danny tratou-me como um ser humano e devolveu-me a minha vida. O vídeo da conferência de imprensa tornou-se viral na velocidade da luz. Milhões de visualizações em apenas alguns dias. As redes sociais explodiram. Alguns chamaram Danny de um milagre vivo, dizendo que o sistema médico se tinha afastado demasiado dos pacientes, demasiado focado em procedimentos e lucros. Partilharam a história de Sienna como prova de que a bondade genuína e o verdadeiro talento ainda tinham lugar. Mas também houve muitas vozes de oposição. Alguns alertaram que Danny estava a jogar um jogo perigoso, que um único pequeno erro poderia custar a vida de Sienna. Recordaram a todos que as leis existem não para impedir milagres, mas para evitar desastres. A história de Danny já não era apenas sua. Tornou-se um debate maior entre a lei e a compaixão, entre os padrões e a humanidade, entre proteger um sistema e salvar uma vida. E no centro de tudo isso, Danny Kowalski, um mecânico pobre, enfrentava a maior escolha da sua vida. Uma semana depois, Lexi voltou à oficina. Ficou em frente a Danny por um longo tempo, como se tentasse memorizar cada detalhe do homem que mudara a vida da sua filha. Sr. Kowalski, disse ela com voz baixa, mas resoluta, quero contratar a melhor equipa jurídica para protegê-lo. Eu cobrirei todos os custos. Danny abanou a cabeça imediatamente. Não, Sra. Donovan. Se eu aceitar, tudo só vai ficar mais barulhento. O escândalo vai crescer.
Outros pacientes vão ficar com medo e não vão mais se atrever a confiar em mim. Lexi franziu a testa. Então o que você vai fazer? Ficar parado e deixar que eles o processem? Eu assumirei a responsabilidade pelo que fiz, respondeu Danny com uma voz estranhamente calma. Mas não vou pedir desculpa por ajudar a Siena. Lexi olhou para ele com lágrimas nos olhos. Por quê? Perguntou ela, quase implorando. Por que tem de se sacrificar assim? Danny sorriu, um sorriso triste, mas firme. Porque prometi ao meu irmão e nunca trairei essa promessa. Naquela noite, depois de a maioria das luzes da garagem terem sido apagadas, apareceu uma estranha. Ela apresentou-se como doutora Victoria Morgan, professora de engenharia biomédica em Stanford, uma das maiores especialistas mundiais em dispositivos ortopédicos. Ela veio com apenas um pedido. Quero ver a cinta. Danny entregou-lhe. A doutora Morgan não disse nada. Ela examinou-a por 30 minutos em completo silêncio, girando cada articulação, observando cada ponto de distribuição de força, fazendo anotações rápidas no seu caderno. Finalmente, ela olhou para Danny. Você é autodidata? Sim, sou. Ninguém lhe ensinou sobre a distribuição dinâmica do centro de equilíbrio. Não. Danny abanou a cabeça. Eu mesmo pesquisei. A Dr. Morgan tirou os óculos e enxugou as lágrimas dos olhos, uma ação que deixou Danny atordoado. Gênio, disse ela suavemente. Você é um gênio sem formação. Ela fez uma pausa por um momento, depois continuou. Eu testemunharei a seu favor. Vou dizer à FDA que este projeto supera tudo o que existe atualmente no mercado. Danny não conseguia acreditar no que ouvia, mas os seus colegas vão se opor a si. Eles podem se opor. Não me importo, a doutora Morgan interrompeu. Em 30 anos nessa profissão, nunca vi ninguém entender a mecânica do corpo humano como o senhor. Se o sistema médico processar o senhor, estará processando o progresso. Na semana seguinte, a doutora Victoria Morgan compareceu à audiência da FDA. Perante o painel de especialistas, ela apresentou o seu caso de forma clara e metódica. O projeto do Sr. Daniel Kowalski não é apenas seguro, é mais avançado do que os dispositivos ortopédicos existentes. Proponho que a FDA conceda uma licença especial, permitindo que o Sr. Kowalski continue a projetar sob a minha supervisão direta. A OrthoCare opôs-se veementemente, mas quando a FDA examinou diretamente a cinta, medindo, testando e analisando, foi forçada a reconhecer uma verdade inegável. Era genuinamente melhor. 2 meses depois, Danny recebeu uma carta da FDA, abriu-a com as mãos trêmulas. Licença especial. O Sr. Daniel Kowalski está autorizado a projetar dispositivos ortopédicos sob a supervisão da doutora Victoria Morgan. Prazo de 2 anos com o objetivo de concluir uma certificação oficial em engenharia biomédica. Danny sentou-se. A carta escorregou da sua mão. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Miguel, sussurrou ele. Consegui. Cumpri a minha promessa. 1 ano depois, a Kowalski Mobility Solutions, um centro de engenharia de reabilitação, fundado por Danny, com o apoio discreto de Lexi, abriu oficialmente as suas portas em San Diego. O edifício não era luxuoso. Não havia placas chamativas, mas por dentro era bem iluminado, totalmente equipado e, acima de tudo, cheio de esperança. Na entrada, havia uma placa simples, Kowalski Mobility Solutions, fazendo a esperança andar novamente. Dedicado a Miguel Kowalski, 1988 a 2013. No dia da inauguração, dezenas de famílias fizeram fila desde cedo. Crianças em cadeiras de rodas, adultos usando aparelhos ortopédicos gastos por anos de uso, idosos com olhos que quase haviam perdido a esperança. Danny cumprimentou cada pessoa, uma por uma. Ele não ficou em uma plataforma elevada. Ajoelhou-se ao nível dos olhos delas e sempre começou com a mesma pergunta. Pode mostrar-me como consegue andar agora? Siena também estava lá. Ela se tornou assistente de fisioterapia e estava no último ano do curso de Ciências da Reabilitação na UC San Diego. Ela recebia as famílias calorosamente, compartilhando pacientemente a sua história, não para se gabar de um milagre, mas para mostrar a elas que milagres são reais se não desistirmos. Zoe, agora com 8 anos, ajudava o pai na oficina. Ela desenhava desenhos ingênuos, aprendia a segurar ferramentas e sempre fazia a mesma pergunta. Pai, o tio Miguel ficaria orgulhoso de você? Danny abraçou a filha com lágrimas nos olhos. Ele ficaria muito orgulhoso, querida.
A doutora Victoria Morgan tornou-se consultora científica do centro. Ela ensinou a Danny conhecimentos formais de engenharia biomédica e, ao mesmo tempo, aprendeu com ele algo que nenhuma sala de aula poderia ensinar: intuição mecânica baseada em corpos humanos reais. Lexi também mudou. Ela não era mais a CEO fria que vivia apenas em salas de reunião. Passava mais tempo com Sienna. Mãe e filha costumavam caminhar pela Pacific Beach, o lugar que uma vez lhes tirou tudo. Agora, o lugar onde se reencontraram. Numa tarde, ondas suaves batiam nos seus pés. Mãe, disse Sienna suavemente, não te culpo por aquela noite. Nunca. Lexi começou a chorar. Mas se eu tivesse olhado para cima, ainda assim poderia ter me magoado. Sienna sorriu. Mãe, o acidente foi causado pelo oceano, não por si. Por favor, pare de se culpar. Elas se abraçaram, as lágrimas se misturando com o som das ondas. 6 meses depois, um menino de 10 anos chamado Ethan foi levado ao centro, paralisado desde o nascimento. Uma família pobre, sem dinheiro para qualquer tipo de aparelho. Danny olhou para o menino e sorriu gentilmente. Olá, vou ajudá-lo a andar de graça. Não te preocupes. O menino começou a chorar. A mãe ajoelhou-se em gratidão. Danny abanou a cabeça. Não me agradeças. Agradece àquele que me ensinou a nunca desistir. Ele olhou para o céu e sussurrou. Miguel, sinto a tua falta. 2 anos depois, Danny concluiu a sua certificação em engenharia biomédica. Ele tornou-se a primeira pessoa na história a ser licenciada com base no seu gênio prático, em vez do caminho acadêmico tradicional. A Kowalski Mobility Solutions ajudou mais de 300 pacientes. 80% deles aprenderam a andar novamente. A história espalhou-se pela Califórnia e depois por todo o país. Mas Danny nunca esqueceu as suas raízes. A velha garagem ainda estava lá. Ele ainda reparava motores de aeronaves. Ele ainda vivia de forma simples porque não fazia isso por dinheiro ou fama. Ele fazia isso por uma promessa. Um pôr-do-sol californiano se estendia pela Pacific Beach. Danny, Zoe, Lexi e Sienna sentaram-se na areia, observando o sol afundar no horizonte. Sienna levantou-se. Ela entrou nas ondas pela primeira vez em 13 anos, deixando a água do mar tocar as suas pernas. Ela riu gritando como uma criança. Mãe, eu consigo sentir a água. Lexi correu em direção a ela. Mãe e filha ficaram na arrebentação, abraçando-se com força e chorando. Danny observou-as e sorriu. Zoe olhou para cima e perguntou. Pai, estás feliz? Muito feliz, querida, porque cumpriste a tua promessa ao tio Miguel. Danny acenou com a cabeça, com lágrimas a escorrerem pelo rosto. Sim, e vou mantê-la para sempre. No céu do pôr-do-sol da Califórnia, os últimos raios de sol brilhavam como uma bênção. Esta não é apenas uma história sobre um pai solteiro, um bilionário sobrecarregado pela culpa ou uma jovem corajosa. Esta é uma história sobre a coisa mais simples e a mais profunda. A bondade pode mudar o mundo, um passo de cada vez. Os milagres não vêm do dinheiro. Os milagres vêm das mãos que nunca desistem. Se esta história tocou-te, não te esqueças de subscrever o canal para continuar a acompanhar histórias de esperança, redenção e milagres do dia a dia. E ativa as notificações, porque talvez a próxima história seja exatamente o que precisas de ouvir hoje. Até breve, em outra jornada.